Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí, segunda-feira, 1º de março de 2021, no meio da pandemia, no meio da crise. E em Brasília também teve ato no meio da chuva nesse final de semana. Vamos falar hoje com o companheiro Ricardo Machado, vai dar aí as notícias do DF para a gente ir começando essa semana. Antes, faço o convite para você que porventura ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, é só clicar no botão aí embaixo, você se junta aí a milhares de companheiros que estão recebendo as informações, acompanhando a nossa programação 24 horas no ar, com muita programação ao vivo e o melhor do nosso acervo para você. Então fique ligado, acesse aqui o nosso canal, inscreva-se e fique por dentro das notícias da Causa Operária TV. Bom, começando aqui o nosso Panorama Brasil, vamos esquentando aqui as notícias do Distrito Federal. Primeiro com uma nota sobre a situação dos transportes, porque as passagens de ônibus do entorno do DF, né, do entorno para o plano piloto, aumentaram. Eu peço para o companheiro Ricardo Machado explicar para a gente, dar um panorama aí da situação do transporte na capital federal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos companheiros do Panorama Brasil. Tivemos agora, então, o aumento da passagem aqui em Brasília. Já era de se esperar isso aí, por conta do aumento aí dos combustíveis, né? Que gerou toda essa crise aí, que vem gerando uma crise geral aí do governo Bolsonaro, mais uma crise, né, do governo Bolsonaro em relação ao reajuste das tarifas dos combustíveis e, logicamente, né, isso aí o custo disso aí, logicamente, é repassado para a população, né? Então, aqui em Brasília, nós tivemos um aumento aqui, a passagem de ônibus aqui em Brasília já é uma das mais caras de todo o país, né? Então, do entorno, né, dessas cidades que ficam fora de Brasília, tipo Valparaíso, Lusiânia, etc., né, tiveram aí o aumento ainda maior, né? Quer dizer, você tinha uma tarifa que já era alta, passando de reais, uma tarifa de transporte, agora passou aí a ter um aumento maior ainda. Então, por exemplo, né, você tem um caso aqui, né, a passagem aqui para Valparaíso, entre Valparaíso e Taguatinga, do DF, né? Valparaíso é uma cidade do entorno de Brasília, no Goiás, mas o pessoal, a grande parte da população lá de Valparaíso vem trabalhar em Brasília, né? Quer dizer, todo dia é obrigado a pegar um transporte coletivo para ir trabalhar aqui em Brasília. Então, essa tarifa passou aí a custar R$ 6,25. Aí você tem aqui também da Cidade Ocidental, que também é uma cidade do entorno de Brasília, também localizada no Goiás, mas também a população lá é uma população que trabalha em Brasília, né? Passou a custar agora R$ 6. Valparaíso para Brasília, 5,40. E os passageiros de Águas Lindas, do Goiás, que tiverem que se deslocar para ir trabalhar em Brasília, que é a grande parte, Águas Lindas tem uma população muito grande, acho que é uma das maiores cidades, inclusive, do Goiás, e agora o trabalhador lá, a população terá que pagar R$ 7,80 por uma pessoa, falando só de uma mão só, né? Só uma ida e a volta, quer dizer, as pessoas teriam que desembolsar aí todo dia em torno de R$ 16, né? Quase R$ 16 por dia para poder trabalhar. E a gente sabe que isso aí é uma cadeia, né? Uma cadeia de aumento de preços aí em praticamente nos serviços de Brasília, etc., porque as empresas, né, que geralmente vão custear essas passagens e tal, logicamente vão também repassar aí para o consumidor final, ou seja, a população, o reajuste dessas tarifas
do transporte público, né? Então está aí, mais uma vez, aí a política do governo, a política do governo aqui de Brasília também, aumentando o custo de vida da classe trabalhadora e da população, em plena pandemia, né? Quando, na verdade, a situação deveria ser ao contrário. Muita gente está perdendo o emprego aí, aumentou muito o nível de desemprego aqui em Brasília, de miseráveis, etc. E, por outro lado, você está vendo aí a satisfação que o governo vem dando aos interesses dos empresários dos transportes coletivos, né? Aqui em Brasília nós temos aí, são poucas empresas, né, que detêm aqui praticamente o monopólio do transporte coletivo, né, aqui de Brasília e também do entorno, né? Se eu não me engano, aí são 5 empresas, um pouco mais, que controlam aí o monopólio do transporte coletivo aqui de Brasília, né? E como a gente pode ver, 7,80 uma passagem de ônibus é um verdadeiro absurdo, né, para a classe trabalhadora. Geralmente o trabalhador ganha aí um salário mínimo, dois, etc. E para aquele companheiro lá que está desempregado, como é que vai fazer para poder sair para procurar emprego, né? Quer dizer, a luta, né, agora da classe trabalhadora e da população em geral deveria ser a questão do passe livre, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão procurando emprego, né? Quer dizer, um absurdo total, né? 7,80 uma passagem, 5,25 uma passagem, outra 5,40 é um verdadeiro absurdo. R$ 6, nossa, uma loucura total, né? Isso aí aumenta a crise, né? Vai aumentar mais ainda a crise do governo e a crise aí dos trabalhadores, né? Financeira dos trabalhadores. Justo, vai fazendo com que a situação se torne cada vez mais insuportável, né? Agora, isso daí se complementa com a situação da saúde, né? O quadro da pandemia no Distrito Federal mostra aí, acompanhando a situação nacional, né, um agravamento. Nós temos aí, nesse momento, ah, cerca de 300 mil casos, né, de pessoas infectadas aí pelo coronavírus. Esse é o último balanço. E nas últimas 24 horas, segundo a nota aqui do Correio Brasiliense, foram mais 1.000 novos casos. O ritmo do contágio continua a crescer e o ritmo das mortes. Ricardo, qual que é a situação nesse momento da pandemia no estado aí, no Distrito Federal, governado pelo cientificíssimo Ibanez Rocha do MDB, né? Como é que estão as coisas na pandemia da Covid no Distrito Federal? Bem, como a imprensa está noticiando aqui que até dá um descontozinho aqui, né? Porque logicamente a imprensa apoia o governo aqui, né? Então eles falam assim, o sistema de saúde está quase colapsando, né? Quando na verdade é o contrário, né? A saúde pública aqui no Brasil já está colapsada, aqui em Brasília já está colapsada há muito tempo, né? Nós temos um sistema de saúde aqui totalmente precário, antes inclusive da pandemia, né? Para quem acompanha esse setor aqui de saúde, né? Quem precisa de um hospital, principalmente na periferia, né? Um hospital público, sabe muito bem como é que é a situação. Antes da pandemia, né? Para você procurar um posto de saúde, um hospital público, é um verdadeiro caos. Para você ter uma consulta marcada, etc., o pessoal fica meses e meses, se vacilar, fica anos esperando para ser atendido, né? E agora, com a questão da pandemia, nem se falar, né? A situação já era muito grave, né? E agora piorou 100%, né? Nós temos aqui, segundo a informação da própria imprensa, que está em torno de... Tem hospitais aqui, hospitais particulares, que já está com 100% dos leitos já ocupados, né? E você tem aí o sistema de saúde público aqui, está em torno de 97% da ocupação dos leitos. E eles estão suspendendo, inclusive, aí, cirurgias aí que não é a suspensão de cirurgia eletivas que eles chamam, né? Que é aquela que a pessoa marcou, etc. Então estão suspendendo isso aí só em casos aí de
de procedimentos cardiovasculares, oncológicos, transplantes, ou então cirurgias que têm processos na justiça, né, judicializados, que estão sendo feitos. Né? Então, aí você vê aí por essa notícia aí, que a situação, ela, como diz aí, é periclitante, como fala aquele da novela lá, né, o Bem Amado, né? A situação periclitante que se encontra o sistema de saúde aqui em Brasília. É um verdadeiro caos, né, que está vivendo. A gente vem falando disso sistematicamente, né, o Partido da Causa Operária, nós aqui de Brasília, né, que estamos sempre ligados aqui na notícia de Brasília, né, que a situação ela só tende a se agravar desde o começo da pandemia, que não era feito nada, né? Como você falou aqui, o governador aqui, né, o científico, que no primeiro momento da pandemia fechou aqui, né, deu fez um lockdown, mas logo em seguida, né, abriu todo o comércio, abriu todo o negócio aqui de Brasília, quer dizer, estava tudo, como se diz, entre aspas, funcionando normalmente, e logicamente isso aí ia ocasionar o aumento da contaminação, né? Porque não tem nada, né? Você não tem teste aqui em Brasília, você não tem uma política de distanciamento, né, em relação a, por exemplo, aos transportes públicos, não foi colocado nenhum modelo especial aqui para que as pessoas possam andar nos ônibus, no metrô aqui, tendo um distanciamento, quer dizer, você botar mais ônibus. Né? Você vê até o contrário, deu uma notícia aqui de aumento da tarifa pública, e aí a pessoa vai pagar mais caro pelo transporte público aqui em Brasília para, inclusive, ser contaminado no transporte público. Quer dizer, paga caro, né, para que ele seja contaminado lá no transporte público, indo do trabalho, etc. Né? É um verdadeiro uma política genocida desse governo e desses empresários, né, que só pensam, logicamente, no próprio umbigo, né, em continuar cada vez mais rico, e a população que se lasque e morra contaminada. Então a situação é muito grave. Aqui em Brasília tem um aumento aqui, né, segundo dados oficiais, de 1.000 casos por dia de contaminação, né, e está tendo aí uma média de 10 mortos aqui em Brasília por conta da pandemia, né, do contágio da pandemia. E como a gente vem caracterizando sistematicamente, isso acontece mais, as mortes estão acontecendo mais na periferia. Ceilândia, né, é onde tem os maiores casos, não só da contaminação, mas também do número de mortos, aí passando aí por Samambaia e etc. Né, e a situação é muito preocupante. Né? Agora ele decretou aqui um novo lockdown, mas já passando para a notícia, né? Ele decretou um novo lockdown aqui em Brasília, né? Só que esse lockdown aí já não é por conta da pressão que ele está sofrendo aí de empresários, inclusive até os representantes políticos desses empresários da direita, bolsonarista, etc. Ele é um Bolsonaro também, setores bolsonaristas aí pressionando aí por conta da abertura do comércio aqui em Brasília. Então houve até manifestações, uma manifestação aconteceu agora sábado, inclusive na casa do governador, pressionando para que ele revogue aí o lockdown, né? Então, essa é uma notícia também que está aí colocada, né? Mas em relação à situação aqui é muito grave, né? Em relação à saúde aqui, né? Contaminação e etc. Eu não sei se eu Agora, coloquei aqui na pauta. Oi, pode falar, Rafael. não, pode falar, eu ia emendar com outra nota aqui da nossa pauta, mas você estava comentando ainda sobre a saúde. Pois eu não sei se eu coloquei na pauta aí sobre a manifestação que aconteceu aqui em Brasília, né? Então, já emendando a notícia, por conta do lockdown, foi decretado um novo lockdown aqui. Né? Primeiramente, esse novo lockdown não estava marcado só por um período, né, da noite, que era de 20 às 5 horas da manhã, né? Mas como a situação está muito grave aqui em Brasília,
ele acabou refazendo isso aí e mudou para que o lockdown fosse um lockdown geral, veio a fechar é, o comércio, os parques, quer dizer, vários. Como foi o primeiro lockdown, logo no começo da pandemia, bem parecido, se não for igual, né? Fechando aí parques, academia, shopping center, comércio, tudo era fechado. Ia ficar aberto só supermercado, farmácia, culto religioso, esse tipo de coisa, né? Mas agora, por conta de uma pressão, ele já mudou, já acrescentou outras coisas aqui também, nesse, nessa nova. Ele já revogou de novo esse decreto, esse novo decreto, né? E já está abrindo aqui agora para os outros setores aqui. Então, você tem supermercado, hortifruti granjeiro, mini mercados, mercearia, padaria, lojas de panificador, açougue e peixaria, postos de combustível já estavam também, né? Comércio de produtos farmacêuticos, hospitais, clínicas, consultórios médicos, fisioterapia, pilares, odontológico, laboratório de farmácia clínica, veterinária, comércio atacadista, pet shopping, funerária, lojas de conveniências, é, e serviço de energia, toda a cadeia de segmento da construção civil, quer dizer, os operários da construção civil vão trabalhar normalmente. Inclusive, eles colocaram lá como serviço essencial, o pessoal da construção civil, né? Então, cultos de missa e rituais também já estava, né? Aí, toda a cadeia de segmentos de veículos automotores, isso a população precisa muito, né? A agência bancária lotéricas também, ele tinha fechado aí no primeiro momento, agora voltou, correspondentes bancários, call center, bancários, postos de atendimento, transporte público, banca de jornais e revistas, centro de distribuição de alimentos e bebidas, também ele havia fechado, quer dizer, voltou atrás, quer dizer, advocacia, escritório de profissionais autônomos, advocacia, contabilidade, engenharia, arquitetura, imobiliárias, lavanderias, hotéis mantendo fechadas áreas comuns, óticas, quer dizer, praticamente tudo, né? Praticamente tudo continua aberto. Ele só botou aqui lazer, né? Então, boate está fechado, casa noturna, academia de esporte, clubes recreativos, isso aí está fechado. Quer dizer, não me parece que isso aqui é um lockdown geral, né? Ele está abriu aí as pernas, né, para os empresários. E aí ficou só a questão, como a gente já vinha criticando também, quer dizer, o pessoal pode trabalhar, mas não pode se divertir, né? Então, boates, casa noturna, shopping center, só fica funcionando aí aqueles laboratórios, clínicas, etc. Feiras livres também não pode, né? E permanentes. Mas tem uma restrição, fica só autorizada a comercialização de gêneros alimentícios, vedado qualquer tipo de consumo no local. Então é isso, né? Você vê que a pressão dos empresários aqui, na casa dele aí ontem, ou sábado, né? Acabou surtindo aí, fazendo aí efeito, né? Abrindo praticamente tudo. Inclusive eu saí aqui para ir para comprar um pão aí na padaria e tá normal aqui no setor comercial aqui, ao lado da minha casa. Não me parece ter fechado praticamente nada, né? Então esse lockdown aqui é só para inglês ver, na verdade, né? Mas a situação é muito, muito crítica, viu, em relação à saúde aqui. Está morrendo muita gente, 1.000 novos contaminados por dia, é um negócio brabo, né? Inclusive naquele mapa lá de crescimento de contaminação, né? Brasília está dentro desse aí, né? Do aumento de contaminação. Exatamente. Brasília faz parte aí do conjunto de unidades da federação que o número de casos e de mortes vem subindo, né? O país registra aí hoje uma média de cerca de 1.200, 1.250 mortes por dia, né? Tendo passado aí as 250 mil mortes oficiais na última semana. O Ricardo estava falando sobre o lockdown justamente na semana passada, quando a burguesia aí
brasiliense fez o protesto na casa do governador, né? O Ibanez editou esse novo decreto contra o vírus boêmio, né? A gente poderia chamar aí o coronavírus e o vírus boêmio, porque ele só ataca de noite em bares, restaurantes, né? É um vírus que gosta aí de fazer um social, né? E justamente os decretos que estão sendo baixados aí em escala nacional estão decretando aí que a população não pode sair, né, dormindo na rua, porque a restrição aí de circulação no período da madrugada, né, é uma medida de luta contra o sonambulismo, só se for, né, uma coisa assim verdadeiramente. Bom, vamos passando para mais um tema. Agora nós estamos falando da pandemia. Na medida em que cresce o número de casos, tem aí uma nota que o companheiro Ricardo destacou na pauta, que é a seguinte, queria que ele explicasse para a gente, porque está registrada aqui a morte do chefe do núcleo de vigilância de um presídio no DF. Né? É consequência aí do que foi uma das primeiras expressões da crise da Covid, a situação nos presídios no DF. O que está acontecendo aí, Ricardo? Pois é, Rafael, eu dei destaque aí nessa matéria, é justamente nesse sentido. Então, você tem aí o chefe, né, do núcleo de vigilância do Centro de Progressão Penitenciária, aqui de Brasília, da Papuda, Flávio Augusto de Souza, o nome da pessoa, morreu aí com 50 anos, quer dizer, só até relativamente jovem, né? Por complicação aí do Covid-19. E eu dou destaque nisso aqui porque logo no começo da pandemia, nós aqui de Brasília, a gente apoiou o ato aqui e as reivindicações dos familiares dos presídios, né? Que estavam numa situação muito complicada, porque o governo aqui de Brasília, né, o fascista aqui de Brasília, proibiu, o ibanês fascista, né, proibiu aqui a visitação, proibiu aqui, inclusive, de você ter notícias dos familiares. O pessoal passou aí um período muito grande, né, logo no começo da pandemia, passaram meses aí sem ter notícia dos familiares, e o que se via lá era que o aumento do contágio lá é muito grande, né? O aumento do contágio e também das mortes estão acontecendo dentro do presídio. Então, assim, não tinha nenhum tipo de notícia, qualquer tipo de alguma coisa que pudesse, né, colocar aí os familiares a par, né, do que vinha acontecendo, o que estava acontecendo dentro dos presídios. E agora a gente vê aí mais uma vez, né, essa notícia aí da morte do. Imagina, se o cara que é o chefe lá do núcleo de vigilância lá acaba de morrer com Covid, imagina qual é a situação de um presidiário lá da Papuda, do complexo penitenciário aqui de Brasília. Provavelmente o negócio é um caos total, né? Inclusive agora esse novo lockdown aqui de Brasília, mesmo ele abrindo para todo mundo aí, pode fazer o que quiser, trabalhar, etc e tal, ele mais uma vez proibiu visitações agora, né? Estou falando de agora. Proibiu a visitação e proibiu também, o pessoal chama lá da Cobal, né? Que é a alimentação, né? Que os parentes, né? Os familiares dos presos levam para os presidiários lá, né? Para os seus parentes presidiários. Então proibiu isso aí também, quer dizer, voltou ao sistema que estava anteriormente, quer dizer, o familiar não vai ter mais acesso a ter a notícia do seu familiar que está preso, né? E também não vai poder receber mais alimentos fornecidos aí pelos seus parentes. Quer dizer, volta à situação que estava logo no começo da pandemia para o pessoal dos presídios, né? Que é um caos total. Imagina, se aqui fora um negócio
já essa situação, imagina para o presidiário que é tratado aí como fosse um cachorro sarnento, né, que não interessa, eles são considerados aí como fosse um pária da sociedade, né? E a gente sabe muito bem que não é isso, né? São pessoas aí que precisam muito mais aí da ajuda do Estado do que as pessoas que estão aqui fora, né? Mas como a gente sabe que o sistema prisional aqui do Brasil é essa loucura, né? O tratamento aqui para esse pessoal é como fosse um campo de concentração nazista, não tem consideração nenhuma pelo presidiário. Já podemos imaginar qual é a situação desse cidadão hoje que se encontra hoje na Papuda, se encontra preso aqui nos centros de detenção aqui em Brasília, né? Um caos total. E é isso, né? Mais uma vez o que a gente está vendo é o tratamento aí desumano, né? Do governo à população carcerária aqui de Brasília. Ok. Bem, deixa eu agradecer aqui a participação dos companheiros que são membros da Causa Operária TV e de todo mundo que está assistindo a gente. Pedir para você deixar a sua curtida aqui e compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Obrigado por ajudar a Causa Operária TV a chegar mais longe. Vamos destacar aqui mais um tema, ainda relacionado à pandemia. O Ricardo falou, né, justamente sobre o problema do Estado não auxiliar, desassistir, no final das contas, a população no meio dessa crise. E destacar aqui como, né, o grotesco de um deputado que sugeriu, né, não só que o Estado não vá resolver o problema, mas que as próprias famílias aqui se virem. Né? Então, no caso, pode ficar os funcionários aí de escola, a contratação de funcionários, a compra de materiais para a higiene pode ser dispensada aí porque agora há a proposta de que as mães se responsabilizem por isso. Mas esse encargo aí para quem está diante, né, da monstruosidade da pandemia. Quem foi o salvador, o anjo salvador, né, a pessoa assim profundamente humana que resolveu transferir a responsabilidade para as chefes de família? Que história é essa aí, Ricardo? Rapaz, como você disse, é um negócio grotesco, né? Deputado distrital Eduardo Pedrosa, ele é do PTC. Só podia ser um cara da direita, né? Sugeriu aqui que as mães agora passem a ir fazer a higienização nas escolas da rede pública. Então, cara, sinceramente, bicho, um negócio, é hilário mesmo, para dizer que é um negócio, sabe, beira aqui a loucura de um cara sugerir um negócio desse. Não, e o argumento dele é bem interessante, né? Que é o seguinte, que os alunos se sentirão amparados tendo as mães por perto e ajudando nesse retorno às aulas. Já pensou que beleza? Quer dizer, contamina o filho, contamina a mãe, né? E além disso também, imagina, o Estado que não quer gastar os recursos da população para poder resolver o problema que é a escola pública, né? Que estão caindo aos pedaços, etc. Não tem os recursos que deveriam ser repassados para a educação, para a saúde, a gente sabe muito bem para onde vai parar. Né? Vai parar, por exemplo, para serviços essenciais da construção civil. Né? O governo agora está injetando dinheiro aqui a rodo, né, para os empresários aqui, para os grandes empreiteiros aqui em Brasília, para começar a fazer obras aqui, viaduto e etc. Agora, a gente sabe muito bem como é que são as escolas públicas aqui em Brasília. Estão caindo aos pedaços, não tem recurso, etc. e tal. Ainda querem que a gente volte, deixe os nossos filhos voltarem às aulas, sem que haja nenhum tipo de proteção sanitária nas escolas, etc. E agora querem botar as mães para poder fazer higienização nas escolas. É um verdadeiro absurdo um negócio desse, né? E até uma denúncia que eu já faço aqui, essa imprensa aqui de Brasília, tal de Jornal de Brasília, é uma imprensa ultradireitista, faz inclusive, apologia do negócio, falando que lá e aqui, inclusive aí em São Paulo, já foram contratadas 5 mil mães. Eu até gostaria de ver essa notícia aí, viu, Rafael? Você que é de São Paulo, parece que a prefeitura aí, o Covas,
O Covas já fez isso aí, né? Aí em São Paulo. É até bom a gente tirar a prova disso aí. Diz que 5 mil mães aí em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, já colocou para trabalhar aí para higienizar as escolas. Você vê aí, aí assim, é transferir a política genocida de um direitista que está tirando aí esse Bruno Covas, tirando o cobertor da população pobre, dos sem teto aí de São Paulo, tirando o cobertor no frio do pessoal aí, tirando o colchão, colocando aí pedra debaixo do viaduto para o cara não poder se acolher debaixo do viaduto. Aí agora contratou 5 mil pessoas aí, 5 mães de família para ficar higienizando a escola. E aí, logicamente, né, o imbecil aqui do Eduardo Pedrosa do PTC, logicamente quer trazer aí essa grande novidade, né, de colocar a população para fazer o que o Estado deveria fazer, né, de contratar pessoas, é, de colocar os recursos, né, da população, né, para poder, em benefício da comunidade escolar, da própria escola, etc., né, querendo fazer esse tipo de triângulo aí, né, o triângulo de colocar as mães dos alunos agora para serem infectadas também nas escolas, né? Já que o aluno está sendo infectado, vamos infectar a mãe também, né? E mão de obra, logicamente, barata, né? Provavelmente vai pagar, sei lá, provavelmente não deve ser nem um salário mínimo, porque ele fala assim, não, nesse momento aqui de pandemia, o pessoal está perdendo emprego, até ajuda na renda familiar. Ah, por que ele não vai lá, ele, o Eduardo Pedrosa, que é quem é que está propondo essa lei aqui no parlamento aqui de Brasília, na Câmara Legislativa, vai lá ele limpar as escolas lá também. Ele, a mulher dele, os filhos, etc. e tal. Provavelmente os filhos dele nem em escola pública estão, né? É um verdadeiro absurdo o que essa direita pensa aí em relação à população, né? É um absurdo que deve ser combatido aí com todas as forças. Tá certo. Bom, Ricardo, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, esse final de semana em Brasília viu um ato no dia 27, no sábado, um protesto aí, parte de uma série de protestos em escala nacional e internacional. Nós falamos sobre isso ontem no resumo da semana. Você fica ligado aí na nossa programação, aqui na Causa Operária TV. E o Ricardo esteve lá, participando junto com os companheiros do PCO, do Comitê de Luta contra o Golpe de Brasília, travando aí a luta pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, por sua candidatura, por sua eleição, na luta contra Bolsonaro e todos os golpistas. Temos imagens, eu peço para a produção ir colocando as imagens enquanto o companheiro Ricardo conta para a gente como é que foi o ato. O ato, cara, aqui foi o seguinte: Brasília caiu aqui uma chuva torrencial aqui nesse sábado, né? Mas foi uma chuva braba mesmo. Mas mesmo assim a gente manteve o ato, né? Fomos para lá. Companheiros de outros estados estiveram presentes aqui do Nordeste, né? Então veio companheiros aqui numa caravana aqui, pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, pessoal do Rio Grande do Norte, vários companheiros estiveram presentes aqui, fizeram essa caravana. Opa, alô, eu caí? Caiu, mas pode voltar, vamos lá. Então esse ato aí foi um ato bem positivo, né? Nós estávamos lá o pessoal está vendo a imagem aí, tivemos o pessoal da bateria aqui de Brasília, da Juventude aqui em Brasília, fez um auê bem interessante. O companheiro do PT, o trompetista, né? O Fabiano trompetista esteve presente aí, ajudou com a gente na bateria, mesmo no debaixo de chuva aí, compareceram em torno aí
de 60 pessoas, né? Dentro, o pessoal do PCO, o pessoal que estava de fora também, da caravana que veio do Nordeste, e nós, né, do PCO, companheiros do PT também, vários companheiros também participaram, companheiros simpatizantes também do PCO, e etc., tiveram um presente. Foi um ato foi muito bom, foi muito positivo, né? Companheiros, nós colocamos um carrinho, um carrinho a gente chama de matraca, né? Um carro de som debaixo de uma marquise que tem aqui, que é o monumento aqui do JK, que fica bem na praça ali. A gente colocou o som ali embaixo, fizemos algumas falações, né, de companheiros, trompetista, companheiros do PT fizeram falação, nós do PCO também, sobre a questão da anulação dos processos contra o Lula, sobre a questão da luta contra o golpe, fora Bolsonaro, etc. Foi bem positivo o ato, né? E infelizmente, né, o que atrapalhou aí foi essa chuva, né? Caiu uma chuva muito, passou o dia inteiro, né, o dia anterior, na sexta-feira também já tinha caído uma chuva torrencial aqui em Brasília, e no sábado também a mesma coisa, a chuva não parava de jeito nenhum. Isso aí contribuiu, acho, para que as pessoas não fossem, né? E também eu acho que uma coisa que contribuiu a isso foi o negócio do lockdown aqui também, que foi decretado pelo governo, né? Então acho que assustou um pouco aí. A esquerda já é um tanto quanto assustada em relação à pandemia aí. Eu estou falando a esquerda assim, não na esquerda no modo geral, mas os setores da esquerda aí anda muito preocupada. Os sindicatos aqui em Brasília, a própria CUT está funcionando parcialmente, vários sindicatos continuam fechados aqui por conta do negócio da pandemia. Agora, com o lockdown, então, resolveram fechar tudo de vez de novo, né? Inclusive, eu vi uma matéria do Simplo aqui falando que agora o sindicato que estava aberto parcialmente está fechando agora. O Simplo é o Sindicato dos Professores aqui de Brasília. Está fechando agora geral de novo as portas dos sindicatos. Então, é aquele negócio, a esquerda só está fazendo carreatas, né, em vez de fazer movimentos de rua, e esse negócio do lockdown acabou assustando mais ainda esses setores aí, pequeno burguês da esquerda. Mas o ato foi muito bom, acho que esperamos que seja aí mais um pontapé aí para que a população, né, e os trabalhadores saiam à rua aí para lutar pela liberdade, as liberdades, restabelecimento aí dos direitos políticos do Lula, né? Mas foi muito bom, né? E parabéns aí para os companheiros, né, que vieram inclusive de outros estados, e para os companheiros aqui de Brasília por esse ato aí, mais um ato aí realizado pelo PCO e pelo Comitê de Luta aqui de Brasília. Isso aí. Bom, temos aí o vídeo com as imagens aí, em áudio e vídeo, do ato de ontem. Eu já aproveito aqui para me despedir e agradecer o companheiro Ricardo pelas informações, pelos comentários. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Produção, vamos ver o vídeo, e o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. Um abraço, até lá. Valeu.